Eu tenho certeza que nesse momento que tivemos agora, se talvez tivéssemos feito um apelo, talvez, se não toda a igreja, metade dela se levantaria e falaria: eu preciso dessa graça na minha vida. E da mesma maneira, os discípulos e as pessoas estavam vivendo nesse aforor, nesse movimento do Evangelho, de pessoas que ouviam o Evangelho e se convertiam, corações se quebrantavam e falavam assim: olha, eu creio que Jesus é o Senhor Salvador, é o Cristo, o Messias, aquele que era, que há e que há de vir. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não há outro caminho para Deus Pai. E nessa altura da história, nós estamos aqui se deparando com o capítulo 4, trabalhamos no domingo passado sobre o capítulo 4, onde os apóstolos, Pedro cura um coxo, 40 anos coxo, ele cura na frente de todas as pessoas, de repente todo aquele alvoroço na cidade de Jerusalém, e agora todo mundo quer chegar perto, e Pedro olha para eles e fala assim: por que estão olhando para mim? Isso não é meu poder, e isso não é minha intenção, e isso não é minha vontade, isso é vontade de Deus, através de mim. E Pedro não desperdiça aquela oportunidade, e ele começa, depois de um paralítico andar, o que ele faz? Quantos lembram? Ele começa com pré, termina com gá. Ele faz o quê? Prega, muito bom, irmãos, olha, ele prega o Evangelho. Os irmãos estão ligados, aleluia. Olha para o irmão do seu lado, eu falei: teu irmão está acordado ainda, irmão? Pergunta para ele. Se ele não tiver, dá uma cutucadinha nele, que ele acorda, você ajuda o teu irmão. Mas, irmãos, depois que houve esse rebuliço todo, no final do capítulo 4, que a gente vai compartilhar rapidamente hoje, Pedro e João, eles são pegos pelo conselho, eles são presos e falam assim: olha, vocês estão causando muito alvoroço com esse papo de que Jesus é o Cristo, aquele que era o grande Messias, o prometido. Vocês têm que parar com isso. O conselho não acha com o que e nem por que prendê-los, porque eles tinham feito uma coisa, o que? Boa, em nome de Deus. E ele fala: com que poder vocês fazem isso? E uma coisa que é interessante, irmãos, nessa história toda, e pulando aqui em Atos, capítulo 4, versículo 12, é que Pedro, ele fala algo muito precioso, que tem tudo a ver com a apresentação que a gente viu até agora. E ele fala assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro, não há outro nome, não há outro santo, não há outro bispo, não há outro pastor, não há outro ministério, não há outro missionário, não há outro homem, nem outro nome acima, diferente daquele que é o quê? Jesus, o Cristo. Primeira lição que nós temos que acordar e olhar e realize, e ter isso muito no nosso coração, é que não há outro caminho para Deus Pai a não ser por Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que pagou o preço pelo pecado, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e subiu aos céus. Não há outro caminho, aleluia. E às vezes a gente que está muito tempo na igreja, a gente começa a achar uma coisa tão básica. Mas Pedro não achou isso básico, e muito pelo contrário, ele achou altamente necessário que nós relembrássemos isso, e por isso está nas Escrituras. João 14,6, Jesus é indagado, ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pessoal, não há outro caminho aos céus. Eu canso de falar, os irmãos ficam até traumatizados aqui, né? Deixa eu te informar de volta, você vai morrer. Sério? E sabe qual é a melhor notícia? Você não sabe quando. Tem irmãos, eu não sei, não sabe. Mas uma coisa eu sei, Deus deu um presente que é o hoje, para que a gente reconhecesse a
aceitasse o sacrifício na cruz da nossa vida, para que a gente tivesse essa autoridade que Pedro, diante do conselho de suprema autoridade da época, ele falou assim: olha, uma coisa eu quero dizer para vocês, que esses que vocês mataram, ele é o Filho de Deus, e ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Atos nos mostra que os apóstolos não perdiam a oportunidade para anunciar o Evangelho, para não anunciar o reino dos céus. Pessoal, quão forte é isso? Nunca perca oportunidades, nunca perca oportunidades para reconhecer, para proclamar, para falar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu creio nisso. No Brasil agora lançaram um filme, né? Que lançaram aqui há um tempo atrás, que é o quê? Quando sabe? Eu acredito. Em inglês é Do you believe? Em inglês é a pergunta: você acredita? Porque se você acredita nessa verdade, você aceita no seu coração, acontece. A segunda coisa dessa noite que eu quero lembrar você, que está descrito no versículo 32 aí do capítulo 4 de Atos. E ele fala assim: da multidão dos que creram, era uma só mente, era um só o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Aleluia. Da multidão dos que creram. Do you believe? Você crê? Você crê em Jesus? Você crê no Cristo? Você crê na cruz de Cristo? Você crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Você crê que Ele é o único capaz de te dar alegria no coração? Você crê verdadeiramente? Porque se você crê, eu te digo, meu irmão, Atos, capítulo 32, começa a ser verdade na tua vida. Atos, capítulo 4, versículo 32, começa a fazer assim sentido, porque quem pensa de uma maneira, ele age, ele sente de uma maneira, e ele age daquela maneira, sim ou não? Sim. E a pergunta vem: o que essas pessoas pensavam? O que elas creram? O que elas sentiram? E o que elas dividiram? Pessoal, primeira coisa, elas creram que Jesus era o Messias. E eu quero perguntar para você nessa noite: você realmente crê que Jesus é o Messias? Que Ele é o único caminho que pode levar você a Deus Pai? Talvez você fale assim: não, mas eu creio, mas eu creio na minha boa vontade de fazer o bem. Não tem nada a ver, tudo acha com fazer o bem, mas fazer o bem não vai te levar para o céu. Você ser bonzinho não vai te dar nenhum status diante de Deus. Você ser uma boa pessoa, no máximo que vai acontecer vai você vai colher boas coisas. Mas diante de Deus Pai, a única coisa que te faz chegar aos céus, se você morreu hoje, nessa noite, é você ter o sangue de Jesus Cristo, aquele que foi vertido na cruz do Calvário, sobre a tua vida. Deixa eu te falar, sabe por quê? A verdade nua e crua, porque somente fala assim: olha, essa noite pedirão a tua alma. Nenhum de nós sabe o quanto vai viver nessa terra, mas uma coisa nós sabemos, que a eternidade com Deus só pode ser garantida através do sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário, aonde eu aceito isso na minha vida, aonde eu recebo no meu coração. A todos os quantos o confessarem, crerem no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, este será salvo. Aleluia. Só que para eu crer, irmão, tem que ter um coração que nem criança, que nem o Pedrinho aqui, né? Porque quando a gente crê, irmãos, a gente começa a ter um sentimento, sabe do quê? De esperança. A esperança daquilo que foi pregado já aqui nessa noite, que Jesus voltará. E ele falou assim: olha, no começo de Atos, Jesus falou assim: olha, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar um lugar para você. Outro dia o Alexandre brincou com a minha mãe, dona Zelma, a senhora quando entrar no céu, acho que vai ter uma mansão do lado direito, que é da senhora, que a gente usa e abusa da casa dos meus pais, né? Meio da semana, né? E ela, minha mãe ficou assim: ó, né? É verdade, né? Estamos plantando no reino dos céus.
do céu e mundo. Como tem tido o teu investimento nessa terra para o reino dos céus? Como você tem repartido o evangelho? Como você tem vivido a sua vida? Como você tem executado os teus dias? Lembra que ele falou aqui? Aquilo que edifica, aquilo que faz bem, aquilo que faz crescimento interior, aquilo que meu coração não engana, porque é isso que a igreja vivia. Eles tinham uma só mente, um só coração, e ninguém considerava unicamente uma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Sabe por quê? Porque quando eles creram e eles tinham esse sentimento da esperança na vida eterna, sabe o que mudava drasticamente? Os valores dessas pessoas. Quais são os seus valores nessa noite? O que vale muito para você? Tem gente que muito vale o carro, tem muito que vale a casa, tem muito que vale a página do Facebook. É a vida dela. Aquilo que eu apareço nas redes sociais, ou o meu salário, ou o meu status social. Se eu sou bem falado ou se eu sou mal falado, ou se eu sou falado, não importa como, tem uns que são assim, né, irmãos? Não, tem que ser falado. Você é bem ou mal, mas fale de mim. Quais são os valores que mexem no teu coração? Os valores dessa igreja eram valores eternos e não temporais. O valor dessa igreja eram valores onde eles entendiam que tudo que eles tinham não era deles, mas era Deus dando graça. E por isso o texto fala que eles vendiam tudo e repartiam entre si. Hoje nós vivemos, estava conversando com a pastora até hoje de manhã, que estão hospedados lá em casa, né? Hoje vivemos o evangelho do meu. Tudo para mim. Eu quero ter. Tudo que é meu. Deus me dá. É engraçado que Jesus nunca tratou a igreja com o pessoal, mas sempre na coletiva. A igreja, o corpo de Cristo. Jesus morreu por todos. E o todos inclui eu. Mas a visão de Deus para a igreja é no geral. É para que nós, como um só corpo, uma só mente, uma só visão, nós pudéssemos caminhar na luz de Cristo. E a gente pudesse executar aquilo que a igreja declara, na nova tradução da linguagem de hoje, assim, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado. Quais são os seus valores nessa noite? O que tem te impulsionado? O que tem feito com o teu coração para levantar de manhã e limpar aquela casa? Ou aquelas 5 casas que se limpam todo dia? Ou para carregar aquele brick? Existia só uma mente e só um coração. Quando esses cristãos, eles reconheceram que a cruz, que Cristo, que Jesus eram tudo para eles. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, hoje, não caia no que o Pedrinho falou da segunda parte. Porque ou eu aceito Jesus e vou para o céu eternamente, ou... A gente não fala muito, mas é a verdade. A eternidade tem 2 caminhos: ou a eternidade com Deus, ou a eternidade no inferno. Ou a eternidade com paz, alegria, Nova Jerusalém, alegria eterna, onde a morte não reinará, aonde a saúde será plena, aonde viremos eternamente com Ele. Ou vai ser um lugar de tormento, dor eterna, sofrimento eterno, escuridão eterna. Em nome de Jesus, não olhe para esta palavra como mais um livro que você medita para ter um bem-estar na tua vida, mas olhe para essa palavra como a vida que tem que entrar na tua vida, para que você saia da morte e ande em vida, e vida em abundância. Afinal, nós temos 2 pessoas que podemos ser nessa noite, indo para o final dessa mensagem, resumida muito, né? Pastor, eu gosto de falar, mas vamos lá, não temos aula. Quem é você? Barnabé ou Ananias ou Safira? Essa é a minha pergunta para você hoje.
no branco, assim, só pelo nome, quem acha que é mais parecido com Barnabé, levanta a mão. Está na Bíblia, não fala não, né? Perigoso. Ananias, quem gosta de Ananias? Levanta a mão. Aquele silêncio, né? Por quê? Tem dois tipos de crentes, dois tipos de pessoas que servem nessa igreja, em qualquer igreja. Igreja, quando eu falo, não é igreja local Graça Fellowship, mas é a igreja daqueles que estão escutando online agora, que você está aí, eu sei que você está aí, está escutando, continue escutando em nome de Jesus. Há dois tipos de pessoas que circulam nas igrejas, naqueles que se dizem cristãos, naqueles que se dizem filhos de Deus. Um é Barnabé. Se você pegar o versículo, capítulo 4, versículo 36, fala assim: foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Existe uma pessoa aqui nessa igreja que é Barnabé, que é aquele que entendeu o Evangelho, que tem a mesma mente, o mesmo coração, aquele que enxerga Cristo como o centro de todas as coisas, aquele que enxerga a principal virtude de vida eterna em Cristo. E quando ele entende isso, os valores mudam completamente, e agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora as coisas que eu tenho não são mais minhas, é nossa, e agora eu tenho certeza que se Deus me dá uma coisa temporal, porque eu não sou desse mundo, eu vou de passagem desse mundo, a minha pátria não é aqui, é nos céus. E eu amo meu irmão, eu perdoo a minha irmã, eu caminho em unidade, eu promovo a unidade da igreja, e minhas palavras são bocas de ânimo, como diz aqui. Ele era chamado aquele que dá o bom ânimo, aquele que dá ânimo, aquele que abençoa. E há ou esse tipo de gente, ou a segunda espécie. Capítulo 5, segue lá. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Amém e amém. Dois exemplos, irmãos, concluindo esta mensagem de hoje, porque eu acho que Deus já falou muito ao teu coração. Quem sou eu? Quem é você? Porque um completamente entendia e andava na igreja, o outro entendia mais ou menos, porque o texto fala que todos andavam na unidade, tudo que vendiam traía os apóstolos. Ananias e Safira, um casal, eles tinham um terreno, e o que o texto fala? Eles venderam por 1 milhão o terreno. Daí na hora de trazer os apóstolos, eles olharam assim: Benzinho, a gente não vai dar dízimo de tudo isso, vai? Daí Benzinho do outro lado: ah não, né amor, muito dinheiro, né? Vamos falar que a gente vendeu por 500, daí a gente dá 50 lá, tá ótimo. Deus sabe a nossa necessidade. Daí a mocinha fala assim: tá bom. E daí Ananias chega com uma cara lavada diante dos discípulos e fala assim: olha, vendi uma propriedade, tudo que temos vendido, temos o quê? Dado aos pés dos discípulos. E daí os discípulos começam a interrogar ele de uma forma, porque irmão, não é pelo 500 mil, pelo 1 milhão, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa do teu dinheiro, nem do meu. Deus não precisa de nada, Pai do Rei, nem que a gente estivesse aqui hoje, sabia disso? Eu é que preciso dele, e preciso estar aqui todo domingo. Eu é que preciso da graça dele, do perdão dele, da misericórdia dele.
É por isso que eu me reúno aqui com você, porque eu preciso tanto quanto você da graça maravilhosa de Jesus. Só que tem um problema de Ananias, é o que Pedrinho falou. O que ele fez? Mentiu. O coração, e o apóstolo fala assim: Ananias, por que você fez isso? Por que você deixou que Satanás, olha que pesado, irmãos, por que você deixou que Satanás dominasse o seu coração? O problema não era o valor do terreno, ou todo, ou metade, ou 10%. O problema não é o dízimo, irmão. O problema é o teu coração. O problema é o meu coração. Porque às vezes a gente quer enganar Deus, quer enganar o irmão, a irmã, enganar o pastor, pastora. Às vezes a gente liga para os irmãos na segunda-feira: pô, irmão, senti tua falta ontem. Ah, o que aconteceu? Torci o dedinho. Não deu para ir na igreja ontem. Está enganando a quem, irmão? Está enganando a quem? Você acha que vai chegar onde com isso? Deus quer a gente o tudo. Ele não quer a partezinha tua. Ele não quer a tua esmola. De vez em quando eu venho, de vez em quando eu dou um dinheirinho para a igreja. De vez em quando eu sirvo, quando dá vontade. Para! Talvez seja forte essa palavra, mas em nome de Jesus, aceite como palavra de Deus para a tua vida, porque Ele te ama. E Ele quer que você tenha a vida em abundância. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso servir ao Senhor. Eu preciso caminhar na luz como Ele na luz está. E é por isso que, quando os apóstolos falam: por que você deixou que Satanás dominasse o teu coração? Por que você acha que vem para cá, na minha cara, dizer que está mentindo, está enganando a quem? Deus está te confrontando e está me confrontando nessa noite, sabe por quê? Porque mentira, irmãos, tem um pai. Sabia disso? Por isso que a gente não aconselha ninguém a mentir nos Estados Unidos. Quer fazer processo migratório? Fala a verdade, do começo ao fim. Não entre em armadilha do diabo, para que depois você seja preso por isso, e depois você seja condenado por isso. Olha o que Jesus fala sobre mentira. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, 44, olha no final da nossa mensagem. João 8, 44. Jesus aí está debatendo com aqueles que querem desmascarar Jesus, daqueles que veem palavras torpes, que não reconhecem a verdade. Jesus, uma altura, ele chega e fala assim: olha, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é de costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Fala a verdade. E não é para mim que você tem que falar a verdade. Se fosse para mim era fácil. Se chegava para mim e contava uma historinha, eu ia acreditar em você, eu ia orar por você e ir embora, feliz. Mas o Todo-Poderoso está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele conhece o teu coração. Ele conhece o mais profundo do teu coração. E às vezes a gente está que nem Ananias e Safira, fazendo culto para Deus. Só entrega uma parte. Só entrega da boca para fora. O coração não está lá. Às vezes a gente só está fazendo número na igreja. Às vezes a gente só está fazendo número diante de Deus. Em nome de Jesus, seja Barnabé nessa noite. Escolha o lado e dizer assim: Senhor, eu vim nesse lugar, me reunir com irmãos, em nome do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que me deu vida e vida eterna, aquele que pode todas as coisas.
Eu reconheço que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Eu reconheço esta palavra na minha vida. E hoje eu quero trocar todos os meus valores, eu quero trocar todas as minhas speeches, a minha fala, o meu discurso. Eu quero deixar de ser religioso e começar a ser cristão de verdade. Eu quero deixar de ser um pseudo-cristão e começar a ser filho de Deus, livre do pecado, aonde não há condenação sobre a minha vida, e aonde eu vivo o quê? Porque aonde a mentira, ali o Senhor não ordena a bênção. Deixa eu te falar, meu irmão. Tem uma história muito fantástica, para a gente terminar, contada, história verídica. Um curso de engenharia de Minas Gerais. E os 4 amigos viajaram para o final de semana, foi boa festa, foi aquelas festanças onde beberam todas. Eu sei que alguns de vocês já passaram essa festa. Não dê risada para não se entregar, por favor. Cara de sério, é isso, segura. Lá. Viajaram no final de semana, e na volta, beberam todos, dormiram lá na manhã seguinte, quando eles voltaram, eles disseram, pô, prova de química era hoje de manhã. Prova de química era hoje de manhã. O que a gente vai falar para o professor? Hã? Já sei, professor. A gente foi viajar no final de semana. Na volta, o pneu furou. Mas furou num lugar onde era um deserto. Não tinha ninguém para socorrer. Nem sinal de celular tinha. Tínhamos que dormir no carro. Foi difícil. Finalmente a gente chegou e daí hoje, que era terça-feira, eu estou aqui para explicar isso para o Senhor. O professor sempre muito compreensivo, falou assim, não há problema, meus filhos. Eu entendo que as dificuldades acontecem, mas então vamos fazer a prova agora? Agora? Não, mas eu faço uma fórmula muito fácil para vocês. Só tem uma coisa, posso botar vocês separados? Pode, não tem problema. Tá bom, o professor pegou, elaborou ali 2 questões. Botou no papel, os 4 separados completamente. Primeira questão da prova. Escreva algo sobre a equação de Navier-Stokes. Vale meio ponto essa questão. Segunda questão da prova. Qual o pneu que furou? Vale 9,5. Tem gente que está pensando até agora. Você acha que os 4 iam falar o mesmo pneu do lado, na frente e atrás? Queria que você colocasse o pé nessa noite. Acho que essa noite é uma noite onde a gente tem que olhar para Atos dos Apóstolos, olhar para Pedrinho, que esteve aqui, que Deus usa quem quer, quando quer, como quer, e na hora que Ele quer. Queria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça. E que Deus possa falar ao teu coração nessa noite. Jesus, nós estamos aqui na tua presença, Pai. Pai, para te render toda a honra e toda a glória, Pai. É outra canção. Feche teus olhos em espírito. Porque o problema não é o dinheiro, o problema não é o tempo que você gasta na igreja, o problema não é ou quantas vezes você dá o seu dízimo, ou quantas vezes você oferta. O problema, irmão, é como está o teu coração nessa noite. O problema, meu irmão,
irmão, é como você entrega o seu dízimo, como você entrega a sua oferta e como você faz esse culto a Deus. O problema é que Deus não aceita metade de coração. Deus aceita o coração inteiro. Escute essa canção em nome de Jesus.